narra uma história antiga de tradição persa que um grande comerciante que havia se tornado próspero na região do Irã, aquela região de tradição muçulmana, da antiga regiões associadas ao Iraque, Arábia Saudita e tantas outras, cujas terras ele possuía, algumas das terras, porque possuía um grande patrimônio que ele conseguiu reunir, organizar e mais tarde investir todo em uma grande mansão, em um palácio, um verdadeiro palácio, que ao mesmo tempo era uma propriedade rural, bastante abrangente, grandiosa. Esse homem, que é de vez em quando conhecido e comentado na região, tinha o hábito, aliás, como era o hábito da religião, receber peregrinos que passavam em viagem, e a tradição do Oriente costuma recomendar, inclusive no Alcorão, oferecer hospedagem, oferecer acolhimento na própria casa aos peregrinos estrangeiros que passavam por ali. É algo cultural, é tradição. E Ali Rafel, conhecido na região, um dia, como era de costume, era de hábito, recebeu um monge que ali passava, um sábio que tinha tradição budista, que estava associado às práticas espirituais do Oriente, e ali passou pela região, e ele ofereceu, como era de habitual, a sua hospedagem, a sua casa. O homem jantou com ele, com a sua esposa e com seus filhos. E numa conversa aqui e acolá, numa sala bastante requintada, atraente, cuja temperatura era mantida com uma lareira acesa e crepitante, depois de se alimentar razoavelmente, o religioso perguntou a Ali Rafel: permita-me perguntar ao Senhor, o Senhor se considera feliz? Ele disse: sim, eu triunfei na minha vida, venci os desafios desde o início da minha juventude, consegui aquilo que o mundo pode proporcionar, mais tarde fui vitorioso na minha carreira e nas minhas ambições, consolidei família, construí uma propriedade sólida para que na velhice eu possa repousar, descansar e desfrutar dessa propriedade, mas sobretudo minha família, os meus filhos, tudo sorri para mim. Resultado, é claro, do esforço próprio, das minhas tentativas, das minhas noites mal dormidas, mas eu sou pleno, eu sou feliz. E o outro, então, pergunta: então, eu queria lhe perguntar o seguinte, porque isso tem sido muito comentado nas regiões que eu tenho passado. Você já esteve a contemplar um diamante? Ele disse: não, eu sou comerciante, eu tenho ouro e prata, tenho recursos monetários, mas diamante não. Pois é, em algumas regiões, inclusive aqui próximo, há uma sensação em busca de alguns locais, algumas minas de diamantes. Inclusive, alguns foram achados na cidade próxima onde eu passei, que eram diamantes negros, que são considerados os mais valiosos do mundo. Já viu? Eu já vi. Já peguei,
nas mãos. Os diamantes é como se quando você colocasse nas mãos, você pegasse um astro do céu e contemplasse nas próprias mãos. Os claros parece que você está segurando o próprio sol. E os escuros, algo ainda mais belo, ainda mais profundo, ainda mais atraente e sedutor. Homem, você que é um homem rico, que é um homem que tem condição, tem que conhecer essas maravilhas, colecioná-las. Você tem condição, você tem recurso. E depois acabaram a conversa, já estava em altas horas da noite, o homem foi se recolher aos seus aposentos, o hóspede foi encaminhado a um quarto adredemente preparado para ele, muito bem preparado para ele, e ali ficou. No dia seguinte, antes do jejum, do café da manhã, o sacerdote, antes de ir embora, olha para ali Raphael e diz: lembra-te dos diamantes dos quais eu te falei na noite anterior. E se foi. A partir daquele momento, aquele homem que se considerava pleno se perturbou, perdeu a paz, ficou profundamente confliteado. E depois de tentar localizar alguma coisa ali próximo da região, a ir à cidade próxima, ele resolveu começar a viajar para encontrar diamantes. Fez uma primeira jornada, alguns meses. Não satisfeito, fez uma segunda jornada. A esposa e os filhos, os mais velhos, já adultos, jovens adultos, prestes a se casar. Mas alguns mais novos ainda eram pequenos, precisavam da presença da mãe que não podia acompanhá-lo. E ela, necessitada também de ajuda, ele resolveu começar a vender algumas posses, algumas terras, e mais tarde, inclusive, vendeu a própria propriedade para custear algumas viagens, alguns investimentos e compra de outros territórios a fim de escavá-los, a fim de buscar uma mina de diamantes. Deixou a esposa e os filhos na casa do irmão, portanto o seu cunhado dela, e viajou, foi adiante. E passou tempos viajando, até que, depois de alguns anos em viagem, ele contraiu uma enfermidade em uma dessas peregrinações e nem conseguiu voltar a casa e morreu. A tradição diz, no entanto, que aquele mesmo monge budista, anos depois, passa pela mesma cidade. E lembrando-se do Senhor que o atendeu com tanta hospitalidade e o acolheu na sua casa, resolveu passar pela mesma residência. Reconheceu-a de antemão. E ao pedir guarida, foi acolhido, mas, para sua surpresa, reconheceu que o anfitrião era outra pessoa. Era o atual proprietário da casa que havia comprado do seu antigo dono, do seu antigo proprietário. E ali ele começou a entabular diálogos. Dialogar, dizer que conhecia o anterior proprietário, que estabeleceram uma relação de amizade próxima com ele. A casa havia sido levemente modificada. A sala onde ele havia jantado agora se abriu para um quintal, o antigo quintal, aliás, que formou agora uma espécie de sala específica de refeições ao ar livre. E ali naquele antigo quintal, conversando com o novo amigo, o monge olha ao lado, pede licença, um pouco surpreso, e resolve caminhar ali. E contempla surpreso que ali se encontrava uma quantidade gigantesca de diamantes. Ele pega a maioria escuros, e disse: eu não me engano, se trata de diamantes. O dono disse: deixe de bobagem. Essas pedras sempre existiram aí. Os camelos que eu tenho aqui passam e bebem água em cima delas. Não tem nada a ver. Homem, eu estou emocionado. Trata-se de diamantes negros. Trata-se de pedras preciosas. E a história diz
que naquela região se descobrira, a partir daquele momento, a mina de Golconda, considerada a maior mina de diamantes do mundo. Daquela mina saiu os grandes diamantes que enfeitaram as coroas da nobreza russa e da nobreza britânica. Ali saiu o diamante Príncipe Charles, da Inglaterra. Ali saiu os maiores diamantes mais famosos, como Koh-i-Noor, os diamantes Orloff e tantos outros. E Ali Hafed havia vendido a sua propriedade para buscar algo que se encontrava dentro da sua própria casa.